Philip Jack Brooks, também conhecido como CM Punk, chocou o mundo da luta livre quando deixou abruptamente a WWE após o Royal Rumble 2014. Inúmeras razões o motivaram a fazer isso. Razões essas que vão de não estar gostando da direção em que a empresa estava tomando, até simplesmente estar cansado e precisando de uma pausa. Seja como for, CM Punk certamente se estabeleceu como um dos melhores lutadores na história da WWE. Aqui estão alguns fatos que você talvez não saiba sobre CM Punk. Punk teve sua primeira grande chance no mundo do wrestling profissional como membro da Ring of Honor em 2002, antes de encontrar o caminho para a WWE, onde estreou em 2006 pela ECW. Não levaria muito tempo para Punk ir para o estrelato na WWE, ficando 6 meses invicto em lutas individuais. Venceu a Money in the Bank Ladder Match e aí sim atingiu o sucesso absoluto, vencendo pouco tempo depois o World Heavyweight Championship. Após sair da WWE em 2014, CM Punk se afastou do wrestling por alguns anos, concentrando-se em outros projetos e mantendo um perfil relativamente discreto. Ele fez algumas aparições em eventos independentes e até tentou uma carreira no UFC, mas não teve muito sucesso em sua breve passagem pelo octógono, com 2 lutas, sendo 2 derrotas. Em 2019, Punk voltou à indústria do wrestling profissional, assinando com a Fox Sports para ser um comentarista no programa WWE Backstage. Embora ele não estivesse lutando no ringue, sua presença no programa causou um grande impacto e gerou especulações sobre um possível retorno à WWE. No entanto, em agosto de 2021, Punk surpreendeu a todos ao assinar com a All Elite Wrestling, a AEW, uma rival da WWE. Ele fez sua estreia na AEW em um evento ao vivo em Chicago, cidade onde ele nasceu e cresceu, e a reação dos fãs foi incrível. Infelizmente, em seu segundo combate na AEW contra Darby Allin, no evento AEW All Out, em setembro de 2021, Punk sofreu uma lesão na costela que o forçou a se afastar dos rings por alguns meses. No entanto, apesar da lesão, Punk mostrou que ainda tem o mesmo carisma e habilidade que o tornaram uma das estrelas mais amadas do wrestling profissional. Apesar de tudo, a saída de Punk da WWE ainda é sentida em todo o universo WWE. Os fãs ainda gritam seu nome em alguns shows esperando que um dia ele volte. Qual é a sua revista em quadrinhos predileta? Homem-Aranha, Superman, Batman ou talvez X-Men? Bem, se você perguntar a CM Punk, ele vai responder que sua revista em quadrinhos predileta é Preacher, uma HQ da Vertigo, que hoje é uma subsidiária da DC Comics. Preacher é uma história sobre um padre do Texas que é possuído por uma entidade sobrenatural, que não tem qualquer senso de individualidade e lhe dá o poder de fazer com que qualquer pessoa o obedeça. Parece interessante, não é mesmo? CM Punk tem uma habilidade secreta. Não é o fato dele ser um lutador fantástico. Além disso, também não é o fato dele ser ótimo com o microfone. Ele é fantástico musicalmente, em particular com o saxofone. Ele começou jovem e escolheu o saxofone porque era o mais barato na loja de música. Ele afirma que não é bom em ler partituras, mas tem um ouvido musical muito bom. Deixa-o ouvir a música e ele vai aprender a tocá-la. Punk é pescetariano. Está imaginando o que é um pescetariano? Vamos lá. É alguém que se abstém de comer carne, mas ainda come peixes e frutos do mar. É como ser um vegetariano, com exceção de que peixes ainda fazem parte de seu cardápio. As balas preferidas de CM Punk são as Red Starburst, popularmente conhecidas como jujubas. Elas fazem parte de um pacote de doces chamados Starburst, produzido pela empresa americana Wrigley Company, que é famosa por seus doces coloridos e saborosos. Essas balas possuem um sabor intenso de frutas vermelhas como morango e cereja e são reconhecidas por sua cor vibrante. Punk foi o lutador mais rápido que venceu um WWE Triple Crown. O lutador se torna membro do clube dos Triple Crown após vencer o WWE Championship, o Intercontinental Championship e os Tag Team Championships em sua carreira, conquistando assim a tríplice coroa. Poucos lutadores são membros desse seleto clube e CM Punk foi quem menos tempo levou para se tornar um membro. Ele venceu todos esses títulos em apenas 203 dias. O mundo da luta livre parou para acompanhar o WrestleMania 22 em abril de 2006. O evento principal era o WWE Champion John Cena contra o desafiante Triple H. Naquela época, Punk fazia parte da Ohio Valley Wrestling, uma espécie de categoria de base da WWE, e ainda estava alguns meses longe de fazer sua estreia na mesma. Mas isso não significa que ele não teve alguma utilidade para Vince McMahon. Tanto Cena quanto Triple H tiveram entradas sensacionais. O segundo entrou em um trono vestido como Conan, o Bárbaro.
Cena escolheu algo mais old school, com uma entrada ao estilo gangster, um veículo temático equipado com figurantes que pareciam mafiosos. Um desses mafiosos era ninguém menos que CM Punk, que mais tarde participaria de vários WrestleManias, mas não como figurante na entrada de algum outro superstar. Punk foi vencedor da primeira e única Gulf of Mexico Match. Essa luta entre CM Punk e o ECW Champion Chavo Guerreiro aconteceu em fevereiro de 2008 e terminaria somente quando um deles fosse atirado no Golfo do México. Punk e Guerreiro lutaram até que Punk aplicou o GTS em Guerreiro, mandando para as geladas águas do Golfo do México. A Ring of Honor é uma promoção de wrestling que foi iniciada em 2002 por Rob Feinstein, após a ECW sair do negócio e ser vendida para a WWE. A Ring of Honor televisiona lutas nacional e internacionalmente todo mês e tem sua própria marca de shows anuais e semestrais. Em 2022, a Ring of Honor foi comprada por Tony Khan, também dono da AEW. CM Punk estreou na Ring of Honor em 2002. Pouco tempo depois, se envolveu naquela que seria a melhor rivalidade daquela promoção, em 2003, contra Raven. Punk teve a honra de ser um dos primeiros treinadores da escola de wrestling da Ring of Honor, que no mundo da luta livre é algo enorme. Segundo CM Punk, o CM originalmente significava Chick Magnet, algo como imã de mulheres. Punk nunca havia falado sobre isso até citar esse fato em uma entrevista ao IGN, de forma sarcástica. Originalmente seria Chick Magnet. Eu fui colocado em uma tag team com outro cara por acaso porque alguém não apareceu para um show. Era para ser apenas uma luta, eu mesmo não estava pronto para lutar. Eu não tinha roupa ou algo do tipo e eles me colocaram no ringue e acabaram comigo. Eu tive que voltar no próximo mês e no mês seguinte e assim fiquei preso. Eu queria me livrar disso. Eu sempre fui Punk, mas Chick Magnet pelo menos foi encurtado para CM. Eu sempre digo às pessoas que significa C. Montgomery Burns, como o Sr. Burns dos Simpsons. Também digo que são as iniciais do meu nome, Chuck Mosley, que também não é verdade. As iniciais significam Crooked Moonsault, Charles Manson, Cookie Monster também é um bom nome. Completou de forma irônica. Falando em imã de mulher, CM Punk parece gostar de mulheres que lutam. Ao longo dos anos, Punk teve relacionamento com 6 lutadoras profissionais, que sabemos. Ele namorou Tracy Brookshaw e Shannon Spruill enquanto lutava pela Ring of Honor, Mariah Canales enquanto lutava pela OVW, Beth Phoenix e Lita. Achou que acabou por aí? Não. Em 2014, CM Punk casou-se com AJ Lee, com quem também dividiu algumas storylines pela WWE. Entretenimento esportivo tem esse nome por uma razão. Pessoas que fazem parte do show possuem nomes artísticos e gimmicks que ajudam a vender seus personagens. A maioria tende a assumir um personagem totalmente diferente, fora de sua zona de conforto. CM Punk é um dos raros casos em que seu estilo de vida fora dos rings era também o mesmo dentro dele. Punk é do movimento Straight Edge. Os membros do movimento adotam uma filosofia de vida que prega a abstinência de substâncias consideradas prejudiciais ao corpo e à mente. Para CM Punk, essa escolha começou quando ele ainda era adolescente e viu várias pessoas ao seu redor sofrendo as consequências negativas do uso de drogas e álcool. Sua gimmick de ser Straight Edge era uma extensão de sua vida. Punk fez sua estreia na TNA em julho de 2003, enquanto ele ainda fazia parte da Ring of Honor. Na época, a Ring of Honor permitiu que seus astros lutassem por outras companhias, e Punk fez isso. Ele estreou como alguém que tentava aliar-se com Raven e, eventualmente, tornou-se parte da stable de Raven, a The Gathering. Punk iria trair Raven pouco tempo depois, mas a storyline não durou por muito tempo porque os lutadores da TNA não podiam lutar em outras companhias. Punk deixou a TNA em 2004. Existem tatuagens fantásticas que são extensões do estilo de uma pessoa. CM Punk possui tatuagens assim. Nada mais evidente do que sua tatuagem Straight Edge que ele tem sobre o estômago e o logotipo da Pepsi em seu ombro esquerdo, que simboliza seu amor pelo refrigerante. A tatuagem No Gimmicks Needed, encontrada em sua mão esquerda, é uma homenagem ao falecido Chris Candido. Outras tatuagens, como livre de drogas em seus dedos, são marcas registradas de CM Punk. CM Punk assinou seu primeiro contrato com a WWE em junho de 2005, assinando um contrato de desenvolvimento, enquanto ele ainda estava na Ring of Honor. Isso ficou ainda mais chocante quando Punk venceu o título mundial da Ring of Honor, com todos que estavam assistindo sabendo que CM Punk estava de saída. Como novo campeão, Punk rapidamente se tornou de favorito dos fãs a heel, zombando seus fãs, dizendo que iria deixar a Ring of Honor com o título. A Ring of Honor então começaria a se referir ao reinado de Punk como Summer of Punk. Punk continuaria zombando do mundo Ring of Honor, dizendo que iria defender o título na WWE como um brinquedo. Punk eventualmente iria perder o título antes de sair da empresa. Isso foi uma forma brilhante da Ring of Honor usar Punk para ter mais audiência antes que ele fosse para uma empresa muito maior. Também foi uma jogada brilhante de Vince McMahon quando mesmo usou essa mesma ideia na rivalidade entre Punk e Cena, em 2011. Naquela época, Punk ameaçava fazer com a WWE o mesmo que
fez com a Ring of Honor. Como você sabe, a primeira música de entrada de CM Punk na WWE foi This Fire Burns, da banda Killswitch Engage. Ele a usou por quase 5 anos, mas não foi o primeiro. No dia 3 de março de 2006, em uma edição do SmackDown, Randy Orton usou a mesma música como música de entrada, mas seria a primeira e última vez que ele a usaria. A música, segundo Orton, não combinava com ele. Quando CM Punk fez sua estreia em agosto daquele mesmo ano na ECW, ele entrou ao som daquela que fora a música de entrada de Orton, mas ao contrário do que aconteceu com o Viper, a música combinava perfeitamente com CM Punk.